Pessoal, o CONTRAN já aprovou a proposta da CNH sem autoescola obrigatória, que eu acho particularmente uma maravilha, né? Mas tem uma questão que tem me feito pensar um pouco aqui. E se a gente estiver diante do processo de uberização de mais uma categoria, que é a de instrutores? E por que eu falo isso? Várias profissões já têm passado por esse processo de uberização há um bom tempo e não me surpreenderia se isso chegasse aos instrutores também, agora que eles podem prestar serviço de forma particular, sem a necessidade de vínculo com uma autoescola. E como que acontece o processo de uberização para a gente poder falar a mesma língua aqui? Veja bem, a gente tem plataformas oferecendo um serviço para a população por um preço reduzido. E a que custo esse preço é reduzido? Ao custo do barateamento da força de trabalho dos profissionais envolvidos. Então, as plataformas contratam vários profissionais sem vínculo empregatício, muitas vezes cobrando desses profissionais para que eles trabalhem dentro da plataforma, seja através de uma mensalidade, de uma taxa de inscrição, de uma taxa por serviço realizado dentro da plataforma, uma taxa de resgate do dinheiro da plataforma, coisas do tipo. E, enfim, né, lucrando em cima do trabalho dos outros sem ter que fazer muita coisa e sem dar nenhuma garantia para esses profissionais, né? E aí o valor da força de trabalho desses profissionais abaixa, mas não só os que estão dentro das plataformas, os que estão fora também. Porque veja bem, se a gente pega a psicologia como exemplo, o valor de referência de uma sessão de terapia é cerca de R$ 180. Mas é difícil de cobrar R$ 180 se eu tenho uma plataforma oferecendo o mesmo serviço por R$ 30. Sabe? Fica impraticável. E isso vai reduzindo o valor da força de trabalho de toda a categoria, né? Acredito que muita gente vai querer contratar o serviço desses instrutores de forma particular, até porque a prova prática continua sendo obrigatória, né? Mas se isso não vier acompanhado, por exemplo, do reconhecimento do vínculo empregatício desses profissionais com as plataformas, isso fica bem difícil, né? E por que eu acredito que isso vai acontecer? Porque essas empresas aprendem, né? Elas já aprenderam. Agora a gente tem empresa não só de motorista e entregador. A gente tem empresa voltada para psicólogos, para professores, para médicos, para seguranças, para vários profissionais que ficam com dificuldade de cobrar um valor de referência, né? E aí, a população está tendo mais acesso ao serviço. Está tendo mais acesso ao serviço porque as pessoas estão trabalhando em situação de precariedade, não porque a população está aumentando o poder de compra, né? Então, assim, preocupante. Acho que a gente tem que adiantar algumas lutas, porque do outro lado as figuras estão adiantando alguns saberes também que eles adquiriram ao longo do tempo. E não me surpreenderia se de uma hora para outra aparecesse, por exemplo, uma plataforma conectando você a instrutores próximos à sua casa por um preço baixo, sabe? Assim, temos os melhores instrutores da região, com veículos próprios, prontos para te atender por um preço acessível. E aí, quem está de fora das plataformas fica com dificuldade também de prestar esse serviço com valor de referência, né? E mais, sem nenhum tipo de vínculo trabalhista. Isso também me preocupa muito, porque se você é mal remunerado, que condições você tem de investir, por exemplo, em uma previdência privada? Se você é mal remunerado, que condições você tem de contratar um bom plano de saúde, se alguma coisa acontecer? Ou de arcar, por exemplo, com o período que você ficar doente e não conseguir trabalhar. Fica bem difícil, né? E assim, quando a gente fala da máfia das autoescolas, o instrutor ele não é o responsável por isso, ele é um trabalhador prestador de serviço. Teve um dado que me chamou muita atenção quando eu pesquisei, que foi a média salarial dos instrutores no Brasil. Pelo CAGED, a gente tem, nos últimos 12 meses, uma média de contratação a R$ 2.900, com jornadas de trabalho de, em média, 43 horas semanais, ou seja, menos de R$ 3.000 para mais de 40 horas semanais. Não é uma boa remuneração. E aí, quando a gente vai ver o valor da CNH, em média no Brasil, ficou em R$ 3.200. Ou seja, uma CNH paga e sobra o salário de um instrutor de autoescola. A autoescola vai embolsando esse dinheiro e cobra taxa por qualquer coisa do aluno, como a gente já sabe, só que esses valores eles não são repassados para o instrutor, ele é um funcionário assalariado, né, precarizado já,
mas isso pode piorar, né? Então, de forma geral, a organização da classe trabalhadora é a solução dos nossos problemas, né? Pelo menos de parte deles. Até porque, assim, as plataformas vão formando um monopólio e aí elas vão dominando o mercado e fica bem difícil até de outras empresas concorrerem. Isso faz com que elas dominem o valor da mão de obra, né? Como acontece, por exemplo, com os entregadores. Quem que disputa com o iFood no Brasil, por exemplo? Que plataforma que disputa com o iFood? Aí você vai ser entregador fora do iFood, você consegue cobrar um valor de referência pelo seu trabalho? Não dá, sabe? Não dá, é muito difícil, é um a cada sabe-se lá quantos que conseguem. Eu mesmo atendi por plataformas de psicologia por um bom tempo, desde o início do ano até agora há pouco, sabe? Agora que eu consegui me desvincular, porque eu consegui um número de pacientes fidelizados e outras pessoas que vêm me procurando por causa das minhas movimentações nas redes sociais e tudo mais. Mas até então eu estava trabalhando muito e recebendo muito pouco. E ainda tendo que trabalhar e pagar pelo meu trabalho, né? Pagando mensalidade para conseguir atender por plataforma que mal me remunerava, sabe? Isso é bem preocupante. Isso tem tomado conta de várias profissões, isso não tem se restringido a motoristas e entregadores, e a tendência é piorar, que as empresas, né, é óbvio que elas adoram contratar pessoas sem vínculo trabalhista e lucrar com a mão de obra dessas pessoas. E se puder reduzir o valor da mão de obra no mercado, de forma geral, para elas isso é maravilhoso, né? Então é isso, pessoal. Fiquem de olhos bem abertos e a gente se vê em um próximo vídeo.